Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos, ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast vamos falar justamente sobre tudo que compõe esse mundo. Aqui você acompanhará debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Quem vai embarcar comigo nesse mundo é ele, nosso queridinho Lucas Gamonal. E aí, Milene, olha a gente aqui de novo. E vocês, têm acompanhado os nossos episódios? Conta pra gente lá no Instagram, @o Mundo do Turismo, nos mandem dicas do que vocês querem ouvir por aqui. E então a gente vai continuar preparando esses próximos episódios. Bom, Milene, no episódio de hoje, o nosso terceiro episódio, vamos falar sobre marketing de destinos turísticos. Então vamos para a nossa sala de embarque? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Mundo do Turismo e hoje vamos falar de uma área que muitas vezes passa por aí como, digamos, batida quando pensamos em profissões ou segmentos do turismo. Pensar em imagem, construção de imaginários, transformações de destinos e cidades em produtos parece uma tarefa orgânica, ou seja, como se ela se criasse sozinha, né? Pois é, Milene, mas muitas vezes existem profissionais, empresas e setores específicos que são responsáveis por essa prática e entender o turismo enquanto incentivador e mobilizador coloca a nossa atividade para além das áreas que parecem óbvias, né? Por isso estamos aqui hoje com duas convidadas maravilhosas para dialogar um pouquinho com a gente sobre esse tema. A primeira convidada é a professora de Relações Públicas na faixa, mestre pela UFRJ e doutora pela UERJ em Comunicação. Ela possui grande afinidade com o tema de hoje por trabalhar com imagem das cidades, planejamento estratégico em comunicação e organização de eventos. Maria Helena Carmo dos Santos. Muito obrigada, Maria Helena, por estar aqui hoje com a gente no nosso terceiro episódio. Nossa segunda convidada é diretora executiva do Visit Rio e Rio Convention and Visitors Bureau, a entidade sem fins lucrativos presente em todo o mundo que trabalha a captação de eventos e o posicionamento dos destinos. Além disso, é professora de gestão de grandes eventos na pós-graduação vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuou como gerente da Secretaria de Esporte e Lazer no governo do estado do Rio de Janeiro, sendo peça-chave na gestão e operacionalização de grandes eventos como o evento teste da reabertura do Maracanã e coordenadora de cerimonial da ONU, da Rio+20, nossa querida Roberta Guimarães Werner. Roberta, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Acho que vocês vão abrilhantar demais o nosso programa com debates e reflexões sobre o tema. Bem, diante disso, vamos começar nossa viagem? Para entrarmos no assunto do episódio de hoje, é importante pensar sobre o que seria o imaginário de um lugar. Podemos dizer que ele seria uma constelação de ações, já que o espaço só se torna um lugar a partir de suas vivências e experiências. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é bom passar uma tarde no sol que há de Itapuã. O imaginário circula por história, culturas e por grupos sociais criando um repertório de imagens ou um museu de imagens. É nesse museu ou acervo de informações de um lugar que se cria emoções e o imaginário como um importante fator de escolha de um destino turístico. O Rio de Janeiro, por exemplo, que se assume no topo das cidades mais procuradas como destino turístico, passa por uma construção cultural. Alguns autores afirmam que a realidade turística de um lugar é estabelecida, mantida e negociada a todo o tempo. Essa elaboração geralmente aciona imaginários já delineados, articulando algumas características pré-existentes e criando ou até forjando outras. Existem inúmeras formas de se captar e transformar um destino turístico. E aí podemos citar Copacabana, por exemplo, que atribui, entre outros fatores, a construção do nosso queridinho emblemático Copacabana Palace como um chamariz estratégico da construção do que seria a Copacabana glamourizada. Entre essas construções e criações sobre o destino, os eventos possuem grande apelo ao favorecer e enaltecer uma localidade.
O evento traz uma dimensão de atração e captação de novos públicos e desperta um desenvolvimento econômico para a região em diversos âmbitos da cadeia produtiva do turismo, como aumento na taxa ocupacional dos hotéis, transportes, aquecimento do comércio e, para o que vamos debater no nosso episódio, na promoção da cidade como um destino turístico. Algumas cidades são notadamente marcadas por seus eventos, como o Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, a Festa do Boi Bumbá em Parintins, Festa do Peão Boiadeiro em Barretos, entre outros exemplos que nos mostram como um evento pode evidenciar e projetar um destino, sendo também um poderoso veículo de comunicação. Prova disso é a acirrada disputa das cidades em atrair os mega-eventos, como as Olimpíadas. Rio de Janeiro. Vai ser no Rio. Brasil. O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016. O Brasil comemora. Copacabana explode! E após essa contextualização, vou chamar nossas convidadas para bater um papo sobre o tema. Maria Helena, como você, que vem também das relações públicas, entende a promoção das cidades como algo benéfico? Existe um trabalho de estudo e construção antes de se pensar na promoção dele? Eu estudo cidade há bastante tempo. Na verdade, eu comecei a estudar cidade ainda na monografia em Relações Públicas aqui na UERJ, como RP. Então, eu estudava a questão do centro da cidade, especificamente, um projeto específico lá da região do centro. E depois do mestrado, continuei estudando cidade na ECO, e aí eu falava sobre as avenidas da modernidade, então eu pegava Rio Branco, a Presidente Vargas e a Barra. Quando foi no doutorado, o que me chamava muito a atenção era a questão da requalificação da área portuária do Rio de Janeiro, né, que era um projeto de 2009, né, quer dizer, começou todo o projeto, toda a dinâmica em 2009, e no doutorado em 2012 eu resolvi focar na questão, eu nem entrei com esse projeto, mas assim, em 6 meses eu falei assim, não quero mais falar de Barra, eu vou voltar para o centro da cidade e vou estudar a questão do porto, o Porto Maravilha como brand de um lugar. Então eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela cidade, pelo centro da cidade, como moradora do centro da cidade durante muito tempo. E, enfim, toda vez que eu viajo eu quero ir aos centros da cidade, porque eu acho que o centro da cidade é a alma da cidade. É o que né? pulsa, é o coração, é o que pulsa, né? É o que pulsa. Então eu me lembro quando eu fui a Fortaleza, por exemplo, fiquei tristíssima, porque o centro da cidade de Fortaleza eu esperava uma coisa, era completamente outra. O centro da cidade de Lisboa é maravilhoso, etc, enfim. Então, as cidades sempre, como elas sempre tiveram uma centralidade, né, elas começaram tendo uma centralidade, é claro que a promoção da cidade foi muito a partir do seu centro, né? A história do Rio de Janeiro, a promoção do centro da cidade sempre foi muito forte ao longo da história, só que o centro da cidade estava totalmente desvalorizado e com o projeto Porto Maravilha, né, se prometia um outro cenário. Né? Então, eu, do ponto de vista das relações públicas, sempre me interessei em estudar a dinâmica e a comunicação dessa cidade que pulsa, principalmente a região central da cidade, e como ela pode projetar uma nova percepção da cidade, uma nova imaginária da cidade. E isso foi muito trabalhado na região do Porto Maravilha. Né? A região do Porto Maravilha era toda uma questão de requalificação daquela área a partir de um mega evento. Né, que era a partir, ele estava diretamente atrelado ao legado tangível das Olimpíadas, né, o Rio Cidade Olímpica. E a partir daí, e a gente vai observando, então na minha tese de doutorado, eu fui observando como se mesclava, como era essa formação desse imaginário. Né? Então você tinha algumas questões da região que tem a ver com a história do lugar. Então a questão toda africana, né? Sendo promovido, então você colocava à luz algumas áreas, né? Algumas manifestações importantíssimas que já existiam desde todo sempre, né? Aquela região toda, uma faixa pequena África, então o samba da Pedra do Sal, né? Você tinha um, depois passou a ter 2, depois você teve a rivalidade dos sambas ali, enfim, né? A questão do Cais Valongo, o desterramento do Cais Valongo, né? Então, a região portuária, que estava completamente abandonada, porque é uma área federal, então, obviamente, a cidade do Rio de Janeiro, a partir do momento que foi para Brasília, houve um esvaziamento do centro dessa, né, prédios abandonados, etc. Com a Rio Cidade Olímpica, você teve todo um projeto, então você tinha, de um lado, a promessa de um novo centro, de uma nova área portuária, por causa da cidade olímpica, e aí um padrão bem internacional de cidade, né? Porque o projeto olímpico para a região do Porto
pega muita inspiração de Barcelona e de outras regiões. Então, de um lado você tem assim um projeto de uma cidade internacional, mundial, e de outro lado, até com uma forma de projetar uma certa autenticidade, né? A questão da história africana do lugar. Então, eu sempre me interessei por essa questão que trata o brand urbano, né? Ou alguns autores chamam de marketing territorial, né? E sempre achei que os centros das cidades, de uma certa maneira, são espaços em que isso tem sido ativado desde Barcelona, né? Eu, por exemplo, estive em 1998 em Lisboa e vi uma reconfiguração de uma área portuária também, que é o Cais do Oriente. Então, estava lá na abertura da Expo 98, então, e voltei lá 13 anos depois e falei, gente, mas isso é um outro cenário. Então, sempre me interessou isso de entender como é que a história vai sendo construída hoje a partir de um olhar mais empresarial da cidade, porque é um olhar mais empresarial da cidade, né? Um empresarial mais estruturado, com uma lógica mais internacional, e como alguns valores daquele espaço são realçados e por que eles são realçados exatamente para dar uma autenticidade que seja o que faz a região portuária do Rio de Janeiro diferente do Cais do Oriente. Né? É como uma estratégia de marketing para usar os pontos específicos para enaltecer e transformar aquilo num produto, né? Exatamente, transformar num produto que seja diferente, porque os projetos de requalificação são todos muito parecidos. Você vai ter dois grandes museus, você vai ter um oceanário, né? Você vai ter... os projetos são muito parecidos, mas assim, o que colocaria, o que poderia destacar? E no caso da cidade do Rio de Janeiro, realmente a queda da perimetral fez nascer uma paisagem completamente diferente. Então você tem um imaginário da cidade sendo construído a partir desse olhar mais empresarial e da Rio Cidade Olímpica, a questão africana, e você tem concretamente uma paisagem que sim foi descortinada, como também foi de Barcelona, porque aquela paisagem foi toda reconfigurada, como também foi o Cais do Oriente. Então, a cidade como produto, né? É isso que me interessa. Welcome to Rio, it's a beautiful place. Esse áudio que você ouviu agora é de uma propaganda da Rio Tour de 2017 para o mercado internacional. No vídeo institucional, há cortes de belas paisagens e reformulações da cidade olímpica, como o BRT, a nova região portuária, o Museu do Amanhã, entre outros pontos. Assim, o marketing turístico combina diferentes estratégias com o objetivo de atrair, relacionar, vender e fidelizar clientes que tenham interesse em viajar. E é por isso que o Convention Visitors Bureau é um importante articulador desse marketing. Sua atuação busca promover destinos, captar negócios, congressos e eventos. Também é importante ressaltar que o Convention cultiva o interrelacionamento das entidades associadas, busca capacitação do trade turístico, atuando também na interlocução com órgãos públicos e privados, pensando sempre no fomento do turismo. E aí eu chamo então a Roberta para esse bate-papo, porque Roberta atuou nos dois lados, se é que podemos dizer assim, né, Roberta? Você começa a sua trajetória no nosso querido e centenário Copacabana Palace, atua no setor de marketing e eventos em grandes hotéis da cidade ao longo dos anos e hoje assume a direção do Convention do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber de você, Roberta, você vê uma diferença no trabalho de atuar em uma empresa específica fomentando negócios e hoje está atuando no marketing da cidade como um todo? Voltando um pouquinho, né, assim, daquele teu texto inicial e central, né, eu acho que é importante a gente, quando a gente fala de Rio de Janeiro, né, quando a gente fala da importância do Rio de Janeiro para o Brasil, a gente está falando da principal cidade do ponto de vista de mercado emissor, que é o que a gente recebe. Né, dos 6 milhões de turistas internacionais que o Brasil recebe, 1,5 milhão, né, ele vem para o Rio de Janeiro, é o principal portão de entrada. Então, isso significa que é muito sério, né? Muito sério no sentido da nossa responsabilidade, né? Da construção dessa promoção do destino para fora, ainda que seja para um turismo doméstico ou mesmo para um internacional. E diante disso, né, assim, dessa concepção, é claro que a gente está muito longe ainda de números que a gente gostaria de estar recebendo em termos de turismo, mas aí é um outro aspecto que a gente vai desenvolver mais para frente, tem vários entraves nesse lugar,
Mas quando a gente olha para Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, você olha, né, que existem alguns produtos icônicos que eles também ajudam a replicar essa imagem positiva do Rio de Janeiro. E um deles, sem dúvida nenhuma, é o nosso centenário, né, Copacabana Palace. Esse ano, o Belmont Copacabana Palace, né, ele faz 100 anos, né, assim, é uma trajetória de muito sucesso. É um ano muito emblemático pra gente, e ele faz parte da paisagem do nosso cenário Rio de Janeiro, né? Então tem uma importância, né, assim, um baita valor agregado aí na hora da gente fazer o processo de vendas do Rio de Janeiro. E é claro que a gente, como, né, uma entidade privada, né, 100% privada, responsável pela promoção de um destino delicioso que é o Rio de Janeiro, a gente costuma dizer, né, o purgatório da beleza e do caos, é exatamente isso. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que ainda também precisa, né, ser equacionada. Mas a gente, claro que quando a gente faz a promoção de um destino como o Rio de Janeiro, é muito diferente, né, de você trabalhar um produto somente. Você tem, claro, uma sinergia, né, de se vender o Rio e poder aproveitar esse excelente produto para também colocar isso numa grande prateleira. Tem toda uma história, tem todo um storytelling que você conta do Rio relacionado à história do Copacabana Palace, né, que assim como o próprio Hotel Glória, enfim, são hotéis emblemáticos da década de 20, e que ajudaram muito, né, a colocar o Rio de Janeiro num patamar e num lugar que ele merecia na ocasião e que se perdurou até hoje. Então, mais uma coisa é você vender um destino, né, assim, falar do Rio de Janeiro como um todo, falar de uma grande cidade, falar de uma grande metrópole, falar de todas as nuances que a gente tem aqui, vender a nossa imagem, tentar, né, administrar as imagens que não são tão consolidadas ou como a gente gostaria que tivessem sendo compartilhadas na mídia, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas são gestões completamente distintas, né? Aqui a gente está falando para públicos absolutamente diferentes. Você está falando para um público econômico, você está falando para um público mídia, você está falando para um público de luxo quando você olha a cidade como um todo, né? Um produto como o Copa, ele tem um segmento específico, ele tem um target específico, ele tem, né, aquele público-alvo ali muito direcionado, embora, né, projetado para fora, mas no dia a dia, no consumo dele. Então, assim, são trabalhos absolutamente distintos. Total. Mas é para mim, uma grande satisfação e um carinho enorme pelo hotel. Foi, como você falou, né, assim, onde eu comecei minha trajetória com 18 anos, recém-chegada à faculdade, já como estagiária, fui a primeira estagiária do Copacabana Palace na gestão do Grupo Oriente Express. Então tem toda uma história aí por trás dessas cenas que são incríveis e que vão ficar para o resto da minha vida, né, guardadas na minha memória. E essa sua fala é importante, Roberta, porque exemplifica essa pluralidade do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa na região portuária, pensando na sua importância histórica e cultural, como o berço do samba carioca ali na Pedra do Sal, e em toda essa historicidade de uma população que viveu ali e foi se transformando junto com as ocupações e os usos e desusos dessa cidade. Então, em todo esse processo, como o processo da derrubada da perimetral, antes, né, pré-Olimpíadas, e para quem não é do Rio de Janeiro, que nos ouve agora, era uma via elevada que cortava toda essa região. Então, a parte inferior dessa área ela era escura, enfim, você não tinha muita visibilidade. Então, ela é retirada e é substituída pelo túnel Marcelo Alencar, que agora, então, passa esse tráfego por baixo. E, a partir daí, todo o entorno, que por mais que tenha existido um público muito fiel na região do bairro da Saúde, consumindo as rodas de samba, em um contexto geral, as pessoas e os turistas tinham um certo receio de passar por ali. E mesmo após as Olimpíadas, que teve um uso intenso com o Boulevard Olímpico, existe ainda um forte trabalho para que a região continue se movimentando, se reinventando, trazendo novos equipamentos para o consumo turístico, né, Roberta? Em termos de não só de atrativos, mas de equipamento, né? Quando você olha para aquela região central, você tem, não sei se eu posso falar aqui, mas já falando, grandes parceiros nossos, que é o próprio Museu do Amanhã, né, o Pier Mauá, a Roda Gigante, né, e Opstar,
a própria região ali da Lapa, que é um fervor só, e aí você tem vários multiprodutos, você tem o circo voador, você tem, né, a própria região ali dos bares e restaurantes. Então, gente, é uma delícia, né? Falar do Rio de Janeiro, falar das coisas boas do Rio de Janeiro sempre mexe muito com a gente, né? Acelera muito e a gente acaba vendendo, né? Assim, projetando essa imagem da melhor forma possível, né? Assim, que essa atmosfera, esse lifestyle, esse jeito da gente viver aqui, que é muito particular, né? E eu acho que é isso que quando a gente fala, né, com muito entusiasmo do Rio de Janeiro, e é isso que as pessoas procuram, né? Assim, o que faz, né, qualquer visitante, qualquer turista escolher a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente, enquanto, né, marketing de destinos, né, o nosso papel, né, vamos dizer assim, a gente tem uma responsabilidade de promover, comunicar o destino. E um outro pilar de atuação nosso, que é extremamente importante, é a captação de eventos, seja ele nacional ou internacional, porque no final das contas, Milene, não dá pra gente, o destino, uma cidade como o Rio de Janeiro, viver só de carnaval e de Réveillon, né, de dois grandes eventos incríveis, né, que, enfim, tem um impacto econômico gigantesco na nossa economia, mas é preciso a gente ter um fluxo contínuo e permanente na cidade. Quando a gente olha, né, o Rio de Janeiro como um todo, né, voltando para aquele aspecto, né, de narrativa para cada consumidor, você está falando de um Rio de Janeiro, né, assim, para cada um dos ambientes e para cada lugar. Então eu gosto muito, né, assim, a gente trabalha muito com uma divisão do Rio de Janeiro em 3 cenários diferentes, né, assim, sobretudo para o internacional. Você olha muito para a região do centro da cidade, você olha muito para a região, né, óbvio e histórica, icônica da Zona Sul, das praias, que é um ponto muito forte nosso, né, da venda internacional, e você olha, obviamente, para a região da Barra. Se eu não falar da Barra da Tijuca, né, tem os meus parceiros da Barra me matam, mas a região da Barra da Tijuca, que tem uma história, né, que está construindo uma história importante também. Então, olhando por esse viés, né, e olhando essa história, a gente se sente muito, como que eu posso dizer assim, hoje muito feliz, né, assim, com toda essa reconstrução daquela área, com vários produtos, tendo um centro da cidade na prateleira desse visitante, né, assim, muito em função do que foi feito, né, para os grandes eventos, sobretudo para Jogos Olímpicos, né, mas o que tem sido feito, e agora de forma recente, né, assim, com essa atual gestão, né, neste momento, né, felizmente a gente está olhando para aquela região, vários investimentos, a gente tem um trabalho muito forte, muito dedicado, em parceria com a Invest Rio. Então a Invest Rio, né, se debruça aquele ambiente ali, para a gente potencializar os investimentos das empresas, né, se estabelecerem naquela região e a gente pulsar novamente, a gente dar uma vida para aquele ambiente e fazer com que ele se torne absolutamente saudável do ponto de vista econômico. Então, essa gestão atual tem feito um trabalho fantástico e isso está, né, assim, reverberando, vamos dizer assim, né, impactando de forma absolutamente positiva para a gente na hora que a gente coloca o Rio de Janeiro numa prateleira olhando para aquela região central. Então, muito do que a professora Maria Helena falou me chama a atenção, porque realmente é muito isso, assim, toda vez que você vai para uma cidade turística, via de regra, a gente se concentra na região central, né? Você quer estar perto do centro e a gente tem um recorte geográfico que ele é diferente da maior parte das cidades turísticas. Aqui é um pouco invertido, mas eu costumo dizer que a gente tem produto para, né, todo tipo, né, de cliente, para todo tipo de visitante, e o Rio é muito isso, né? Assim, é uma cidade diversificada, é uma cidade inclusiva. Então, né, assim, o que não vai faltar aqui é atrativo, não vai faltar aqui, né, programação, né, em qualquer uma das regiões que você se identificar melhor, né, como visitante. Maria Helena, a gente estava falando um pouquinho sobre o Copa Palace, né, sobre a história e sobre como ele é emblemático nessa criação da imagem turística, e conta um pouquinho pra gente sobre... Eu acho que é interessante lembrar que o Copa, ele foi criado por causa de um grande evento.
A história do Copa está diretamente atrelado à exposição de 1922, que ele é inaugurado depois porque ele não ficou pronto para a exposição. Mas é isso, ele veio exatamente porque a cidade precisava de um hotel que recebesse a quantidade de pessoas esperada para um grande evento, né? Então eu acho isso super importante frisar. E a cidade do Rio de Janeiro, ela é muito dependente de eventos. Aliás, não é só a cidade do Rio de Janeiro, as cidades são dependentes de eventos. Paraty é dependente de eventos, Maricá tem investido muito em eventos, a Maricá tem se reconfigurado, né, como destino a partir do investimento forte em eventos. Então, o evento é um tipo de serviço que potencializa muito a marca de uma cidade. E potencializa muito a marca do produto cidade, não só da marca enquanto imaginário, enfim, mas é do produto, né? Então, você consegue atrair os eventos, conseguem atrair investimentos, os eventos conseguem dar uma dinâmica para um lugar. Eu que morei durante muitos anos próximos da Lapa, eu percebi toda a reconfiguração do espaço da Lapa a partir de algumas manifestações locais, tipo a Feira do Lavradio. E quanto a Lapa foi se reformando para virar o que ele é hoje. A Lapa era um lugar em que você tinha muitas mecânicas, você era um lugar muito degradável. Não que ele seja maravilhoso hoje, aí não é. Mas ele está muito longe de ser o caos que ele era 25, 30 anos atrás. E a questão dos serviços e a questão dos eventos, a Feira do Lavradio foi um evento fundamental para um renascer da Lapa, um renascer entre aspas, né? Então, atraindo investimento, é uma questão dos antiquários locais, foi uma manifestação dos antiquários locais, né? E que reconfigurou toda a economia da Lapa. Né? Hoje você tem o Celina ali, por exemplo. Você tem a escadaria Selarón, que é um dos pontos mais visitados do Rio. Então, os eventos, independente do porte dele, porque a Feira do Lavradio é um porte pequeno, mas ela foi capaz de ajudar a colocar a Lapa num outro status e de criar um outro fluxo para a região, né? E você imagina se uma Feira do Lavradio é capaz disso para fazer por um bairro, né, para um microbairro, você imagina umas Olimpíadas no que ela pode potencializar. É porque você acaba colocando um holofote ali, né? Você mostra e desperta a curiosidade das pessoas. Fala, olha, o que tem ali que tá todo mundo indo? Deixa eu ver o que tem também, né? Sim. Você acaba trazendo isso. Queria falar, já que a Roberta disse que vai contar novidades para nós, e a partir do que a Maria Helena estava falando sobre, por exemplo, a escadaria Selarón, uma coisa que é um tema de pesquisa meu é as relações entre o audiovisual e o turismo. Como vocês comentam essa relação entre o audiovisual e o Rio de Janeiro, né? Seria quase a nossa Hollywood, vitrine. E o que tem de projeto nesse sentido por aí, Roberta? Tem alguma coisa também, já que você está contando novidades? Lucas, a gente trabalha muito, né, em parceria. Eu acredito muito nessa dobradinha do público-privado, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com a Rio Filme. A prefeitura tem um programa de cash rebate, né, ou seja, de retorno daquele investimento que está sendo feito para as gravações audiovisuais. E olhar para o Rio de Janeiro para um cenário super favorável a essas produções, né? Então, hoje, o Visit Rio é um braço operacional da Rio Filme, de modo que a gente potencializa, né, não só a comunicação, dizendo estamos de braços abertos para a sua produção, e amarrando essa conectividade a todas as empresas, né, e parceiros do Visit Rio. Isso significa que, do ponto de vista de autorizações para as gravações públicas, elas são feitas através da empresa pública, né, ou seja, no caso a Rio Filme. E tudo que diz respeito ao privado, a gente consegue dialogar e chegar numa equação onde, para nós, o audiovisual ele é incrível, né? Assim, a gente tem uma capacidade de reverberar uma imagem de uma cidade para um público gigantesco, seja através de um streaming, que hoje realmente está no cardápio, né? Ou seja, a gente está na casa das pessoas, a gente podendo pausar a hora que a gente quiser, né? Uma série, um vídeo. E, historicamente, isso aconteceu, né? Assim, de forma recente, mais forte agora, recente. De alguma forma, a gente tem aí uma diversidade que é a mudança, né, frequente, permanente do poder público das gestões, né? Então, tudo é um recomeço. A cada 20 minutos a gente está sempre recomeçando, né? Assim,
E isso no passado já foi trabalhado, né, anteriormente, e a gente quis resgatar muito essa força, porque a indústria cinematográfica movimenta, né, assim, a economia de forma absurda, né, do ponto de vista positivo. Então, e o Rio já foi, né, assim, um grande cenário para várias produções, né, 007, o próprio filme Rio, enfim, você resgata uma série, né, de produções, e agora a gente está conseguindo fazer uma conversão junto com eles, né, assim, nessa super parceria muito bacana. Então a gente está indo, inclusive, agora em outubro, tanto para Los Angeles quanto para Nova York, justamente para a gente potencializar, encontrar essas grandes empresas de audiovisual para fazer uma conectividade, para dizer, olha, a gente quer a sua empresa, a gente quer a sua produção, seja filmando, né, nos principais cartões postais que a gente tem, no nosso Parque Bondinho Pão de Açúcar, no nosso Cristo Redentor, na nossa Lagoa, na Lapa, né? E eu fico enlouquecida, né, assim, quando eu pego hoje, né, eu sei que a gente vai falar sobre isso, sobre os filmes, as séries e etc. Hoje, o presidente do Visit Rio até perguntou, Roberto, como é que você consegue assistir? Eu baixo tudo, vou no avião assistindo daqui até o outro destino que eu estiver indo. E cada produção lindíssima, com cada, né, imagem, cada paisagem do Rio, que é deixar qualquer um de boca aberta. Te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Então, é um pouco daquela imagem que a gente tem das grandes produções do Manuel Carlos, que impacta muito e mexe muito com o desejo e a vontade desse turista de querer vir ao Rio de Janeiro, porque ele quer andar na Praia do Leblon, né, porque ele quer tomar uma água na Lagoa Rodrigues de Freitas, porque ele quer fazer um passeio de barco na Marina da Glória, entre outras programações que aqui são incríveis. Então, a gente está realmente nesse foco muito grande para as produções audiovisuais. Importante a Roberta ter mencionado sobre essa parceria com a Prefeitura, porque hoje temos um convidado especial que vai participar desse programa com alguns apontamentos que casam muito com o episódio de hoje. Atualmente ele é subsecretário da Casa Civil, mas atuou como secretário de Turismo no Rio de Janeiro, também no governo atual do Eduardo Paes, o Antônio Mariano. E aí, Antônio, acho que vale para complementar essa fala maravilhosa aí da Roberta, conta pra gente dessa relação da Prefeitura com o audiovisual, da parceria com a Rio Filmes. Oi, Milene, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, queria muito te agradecer por esse convite, por participar aqui do seu podcast. Espero que eu possa contribuir. E é maravilhosa essa relação, porque através da Rio Filme, né, da empresa, tem diversos editais de fomento para a gravação de filmes na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente acaba promovendo a nossa cidade no Brasil e no mundo através do audiovisual, e a gente sabe que isso é um soft power gigantesco para quem pode, né? Nova York, Paris, né? Enfim, Nova Zelândia, através do Senhor dos Anéis. Então, Harry Potter na Inglaterra. O que não faltam são exemplos de lugares no mundo que nós conhecemos através dos filmes e que se fizeram muito por conta dos filmes, né? A cultura norte-americana é um exemplo clássico disso. Então, a Rio Filme, ela hoje está muito imbuída dessa missão, né? De promover cada vez mais a cidade do Rio de Janeiro através do audiovisual. Tem o cash rebate, né? Se eu não me engano, o produtor ele comprova os gastos na cidade do Rio de Janeiro e ele tem de volta até 30% dos seus gastos já comprovados. Isso é uma ferramenta clássica no mundo que dá super certo, que está sendo implementada agora. Enfim, tem diversas formas. E eu acho que o audiovisual também, não só exatamente no audiovisual clássico, mas hoje você tem muita produção nas redes sociais e o TikTok, né? As cidades têm investido cada vez mais nas redes sociais e principalmente no TikTok. Eu me lembro quando o TikTok começou a bombar, assim, Paris, de uma hora para outra, Paris e Madrid tinham conseguido
uma visualização absurda e começaram a investir fortemente a produção de conteúdo, né, sobre a cidade. Então, a gente ainda tem isso. A gente tem as redes sociais, principalmente o TikTok hoje, o Instagram muito também, mas as redes sociais são fundamentais para a promoção do destino, para a cidade se comunicar. Pô, Maria Helena, você me fez lembrar agora, eu não tô no TikTok, né, não posso falar isso, mas eu não tô. Mas eu tenho 3 consultoras em casa, que são minhas filhas, adolescentes, né, e elas me ajudam muito, né, a fazer toda essa aferição. Então, durante o carnaval, ela falou, mãe, o Rio de Janeiro tá bombando no TikTok. Eu falei, filha, olha tudo pra mim, faz um baita relatório que eu preciso apresentar pro meu chefe, né? Então, é um pouco dentro disso, assim, né? É comunicar a cidade para cada público, né? Com as narrativas, né, individuais, né? O que você quer falar. E nesse caso, Antônio, a prefeitura possui algum marketing do destino da cidade voltado especificamente para as redes sociais? Sim. A prefeitura ela tem uma grande presença nas redes sociais. A prefeitura ela acaba dialogando um pouco mais, né, sendo benevolente. Ela acaba dialogando mais, claro, com a população carioca. Mas ela tem uma grande presença muito boa nas redes sociais, não só no TikTok, né? Ela aproveita a linguagem de cada uma dessas redes, como deve ser, com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, e por aí vai, para promover a cidade do Rio. Então, disse, né? Eu não sou da comunicação, mas dizem os amigos da comunicação que a prefeitura hoje, basicamente, ela tem uma agência de marketing, de propaganda, dentro da própria prefeitura, que é contratada, geralmente ela é contratada, né, por fora, e nós conseguimos criar uma interna própria nossa, que obviamente barateia muitos custos, e é só você ver, né, os vídeos que são publicados, de um tremendo orgulho de como é que a gente consegue expor cada vez mais a cidade do Rio nas redes sociais de uma forma leve, de uma forma humorada. Eu tenho diversos amigos de fora daqui, de São Paulo, de Brasília, de Recife, Porto Alegre, que me mandam os vídeos, às vezes nem eu vi ainda, já estão mandando, nossa, olha isso, cara, que maneiro a prefeitura fez. Então, fora o audiovisual também, temos uma presença grande nas redes sociais, o que é um orgulho tremendo dessa gestão. Esse assunto, né, do esporte em si é um outro projeto que a gente tem. A professora Maria Helena falou o quanto, né, os eventos são substanciais e são necessários e importantes para a vida saudável de um destino. E historicamente o Rio Convention Bureau, né, a marca Visit Rio, é uma marca propriedade do Rio Convention Bureau. E a gente, né, historicamente, a gente sempre, né, assim, trabalhou muito a conversão de eventos técnicos e científicos, até porque assim, é uma vocação, né, do Rio de Janeiro. E de um tempo para cá, a gente começou, né, a fazer um investimento também em outros cenários e outras áreas que fazem muito sentido para o Rio de Janeiro. Uma delas, sem dúvida, né, assim, é o esporte, né, uma cidade que foi sede de Jogos Olímpicos, Pan-Americano, Copa do Mundo, né, e que é vocacionada para isso. E infelizmente a gente sabe, é uma realidade, né, assim, é um legado olímpico que não está sendo aproveitado como ele deveria ser aproveitado. E de olho muito nesse aspecto é que, de novo, a gente faz uma parceria, né, com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Esporte. Fizemos um grande diagnóstico, mapeamento das principais oportunidades de eventos esportivos internacionais aos quais o Rio de Janeiro poderia estar sediando, né, para colocar candidatura, para a gente poder, né, trabalhar a candidatura do Rio de Janeiro. E olhando justamente sobre isso. Então, assim, é impressionante quando a gente pega o número, né, quando a gente pega o calendário, porque a gente hoje é uma grande referência de calendário de eventos para a cidade, a gente consegue fazer um grande compilado, trazendo, né, para a nossa cesta praticamente todos os eventos da cidade. A gente fica impressionado, né, em como os eventos, né, esportivos, eles têm um impacto substancial nessa nossa economia. É lindo, e está lindo de ver,
né, a gente viver esse momento de retomada do Rio, né, assim, a gente teve maratona, a gente teve Letap, o Ironman, então são eventos numa constância, numa sequência que impactam e que movimentam a cadeia produtiva como um todo, né, desde o hotel, a agência de viagens, o próprio aeroporto, o shopping, né, os restaurantes e bares, então todo mundo se beneficia, independente de ser uma alta ou, né, uma mega alta estação. Então isso é realmente fato para a gente estratégico e muito prioritário. Porque embora a gente fale de sazonalidade, no Rio de Janeiro, com esse inverno rigorosíssimo, 30 graus hoje, por exemplo, a gente ainda associa bastante a um destino de sol e praia. Então, inevitavelmente, os eventos vêm numa toada de equilibrar um período que talvez fosse menos movimentado, né? Então, eu me lembro do ano passado, a Semana de Rock em Rio. Qualquer lugar, em qualquer dia da cidade, estava lotado. Então, assim, isso é algo muito importante, né? Não pode ser negligenciado de forma alguma. Mas, voltando para esse aspecto que a gente estava falando de quando a gente projeta a imagem, a gente tem um segundo trabalho que é de depois trabalhar com esse fluxo. Movimentei as pessoas, criei o desejo de elas virem. E aí, o que tem sido feito para que quando essas pessoas vierem para cá, existe algum trabalho de articulação para esse receptivo também? Falava-se muito antigamente, vamos trabalhar com inglês para os taxistas, né, sei lá, 20 anos atrás. Hoje isso está superado. O que tem sido, já que a gente está falando dessa projeção do destino turístico, né, recebemos as pessoas, e aí? Gente, o receptivo é meio complicado. Eu acho que o turismo ainda me parece que carece de um olhar mais atencioso com política pública, né? Eu acho que não existe, sinceramente. Eu fico olhando e falei, gente, pelo amor de Deus, o país é um país turístico. É um país turístico. A gente tem da Amazônia, a gente vai para Chapada Diamantina, a gente vai para o Rio, a gente vai para o sul do país, para as Serras Gaúchas, catarinenses, mas me parece que ainda não existe efetivamente uma política pública voltada para o turismo. Quer dizer, do ponto de vista... Gente, eu fico pensando assim na região do Porto. Assim, eu já passei vários momentos ali em que você tem a saída, a chegada de cruzeiros, e aquilo fica uma confusão. Eu falei, gente, que experiência é essa do turista chegando à cidade com aquela confusão que eu ficaria perdida? Então, realmente, Lucas, isso é uma coisa que eu não compreendi, porque tem um esforço absurdo dos Convention Bureau. Tem esforços absurdos de alguns governantes, porque não são todos os governantes que têm um olhar, por exemplo, para a cidade de um ponto de vista para algumas regiões da cidade, né? Então, tem alguns governantes que priorizam uma área em detrimento de outra, por exemplo. Tem governantes que na região do Porto Maravilha tiveram uns 4 anos aí meio que a coisa ficou parada, né? Nada acontecia. E então é uma coisa complicada, porque parece não tem uma continuidade. Parece que os investimentos, como até a Roberta falou, né? Ela citou há pouco, ela falou, já foi feito tanto no audiovisual, a gente tem que voltar, né? A gente está atrás, a gente não tem uma continuidade num planejamento que é a longo prazo. Quer dizer, eu não sei se é só do turismo, parece que é do Brasil, mas o turismo eu percebo isso claramente, né? O quanto as cidades parecem que ainda não são preparadas para, de fato, gerar a melhor experiência. Porque você fala de experiência, é como se a chegada do receptivo não fosse uma experiência. Sim. A experiência é ir no Copa. A experiência é ir lá na Praia do Sal. A experiência é fazer um passeio pela Baía de Guanabara. Gente, o receptivo, ao primeiro momento, na hora que você chega no aeroporto, não é experiência? A experiência é só no ponto turístico? Então, me parece que o país e a cidade avançou muito em pensar as experiências de alguns lugares que são simbólicos para a cidade, de forma isolada, mas aquela questão que é o primeiro contato que você tem com o produto. Você comprou um produto, você comprou um serviço, o primeiro contato que você tem com ele é a primeira experiência. Então, me parece que isso ainda é subvalorizado.
se pensa muito assim, como atrair para o centro da cidade, como atrair para Colombo. Colombo lotada de gente sempre, né? Confeitaria Colombo. A Confeitaria Colombo não tem a menor dúvida que a experiência é ótima você chegar lá. Mas assim, até você chegar lá, até o transporte público, sabe? Tem uma série de questões aí que me parecem que ainda carecem de planejamento sério, né? E a longo prazo, né? Concordo não só em gênero, número e grau, e não me parece, é uma verdade. Que é o que é pior, sabe, Maria Helena? E assim, isso muito por quê? Porque o turismo não é visto de forma prioritária, né? Assim, a gente não tem protagonismo na hora da gente fazer as devidas escolhas, mas mais do que isso, das nossas entregas, porque assim, não adianta um esforço gigantesco do destino, seja ele por quem fizer esse esforço, de promocionar, de comunicar, de ser lindo e maravilhoso, venha pra cá, mas na hora de você consumir o destino, né, de você viver a experiência do destino, ele tem que estar em linha com aquilo que você disse para ele que você receberia aqui. Então, realmente, hoje a gente tem uma série de entraves, o maior desses, sem dúvida nenhuma, está relacionado às políticas públicas, né? Da mesma forma que a internet, que a comunicação, que as redes sociais, que tudo isso pode conjunturar a nosso favor, também pode ir contra o nosso, né, a nós. Vou pegar esse exemplo do Cruzeiro, né, que você bem mencionou. Antes do início de cada temporada de Cruzeiros, a gente se reúne, e isso já é uma coisa, enfim, muito antes da minha gestão, que eu apenas dei continuidade, enfim, tentei aprimorar. A gente reúne todos os órgãos relativos a temporada de cruzeiros, e aí a gente chama inclusive até a 7 Rio. Aí você pensa, pô, a 7 Rio? Claro, a 7 Rio, porque você imagina 3, 4, 5 mil pessoas desembarcando de uma só vez numa terça-feira, 7, 8, 9 horas da manhã no centro do Rio. Aquilo ali é de dar nó em absolutamente qualquer trânsito do mundo. Então, a gente chamava 7 Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar, Ordem Pública, Delegacia de Turista, dentre outros, né? Sempre para a Rio Tour também, para colocar o quiosque de atendimento ao turista. Então, sempre focando na melhor experiência de quem vai chegar no Rio, de que seja de alguma forma ordeira, organizada, que ele não se sinta perdido, que ele se sinta acolhido, que ele saiba para onde ir, o que ele quer fazer. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais costumava dizer é que eu era pago muito para fazer pontes, né? Então, acho que é isso. O turista chega e agora ele fica na mão de todos nós. E eu faço toda essa ponte, toda essa cola para que todo mundo converse, né? Era o que eu fazia, muito que eu fazia era isso. E todo mundo converse para que a gente possa, então, falar, turista, olha, pô, que bom que você está aqui, vamos aproveitar essa cidade porque ela é linda, ela é maravilhosa. E outra ideia muito bacana também, que a gente fez, foi, por exemplo, a Escola Carioca de Turismo. Nós desenvolvemos essa parceria com o Senac, com 10 cursos de qualificação para a população, e aí, enfim, qualquer um poderia se inscrever, maior de 18 anos, tendo aulas de inglês, espanhol, controle de qualidade, turismo cultural, informações históricas da cidade do Rio de Janeiro, dentre outros, né? E foram quase, se eu salvo engano, foram quase 5 mil vagas que nós oferecemos nessa parceria com o Senac, justamente para poder criar, oferecer uma melhor mão de obra para o setor do turismo. A gente teve também o LabTour, que era um laboratório de inovações de turismo focado em tecnologia para o turismo de Carioca. A gente fez um concurso de fotografia voltado para a própria população da cidade do Rio, mas que a gente pudesse fomentar esse turismo interno, para que eles pudessem mostrar novos olhares para a cidade do Rio de Janeiro. E esse foi tão legal que, eu vou ser muito sincero, eu fiquei muito preocupado na época com o número de inscrições, né? Fiquei, será que a galera vai se inscrever? Será que não vai? Será que vai dar certo? No final das contas foram quase 1.000 inscrições. Deu tão certo que no final das contas a gente fez até uma exposição dessas fotografias lá no Parque das Ruínas. Quando você pensa do
Brasil, as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça, a referência é Rio de Janeiro. Então, não sei se vocês sabem, mas isso é uma informação bastante importante e relevante para a gente. A maior parte dos correspondentes internacionais, eles ficam baseados no Rio de Janeiro. Né? Eles estão no Rio de Janeiro. Claro, né? Quando ele fala em Brasil, onde é que o cara quer morar? O cara quer morar no Rio de Janeiro? E aí, qual é a consequência disso? A consequência é que a maior parte das informações que vão para os principais veículos internacionais são em relação ao Rio de Janeiro. Seja para as boas informações, que a maior parte das vezes, né, acaba se vinculando à imagem mais negativa da cidade. Roberto, você está dizendo que a gente não tem problema? Não, temos milhões de problemas, longe de ser o cenário e o destino perfeito, mas temos muitas coisas boas também, né? Então, por que a mídia só fala a parte ruim? Não estou dizendo que ela não tenha que falar, ela tem que comunicar também, né? Aquilo que é uma verdade tem, e cabe a nós, ao poder público, sobretudo, essa entrega, né, das políticas públicas que vão, né, impactar menos a entrega do visitante na cidade. Então, a gente está vivendo um momento agora, recente, muito difícil, conta aí da questão dessa nomeação do Ministério do Turismo, né, e isso me parece, como você me falou, algo muito sério, né, porque quando você não vê uma pasta, né, que foi criada no próprio governo atual e ela não está sendo vista como uma prioridade, isso impacta, né, a todos nós, né? Enfim, a cadeia produtiva como um todo. Então, esse recomeço e essa mudança, né, assim, considerada daquilo que foi feito no passado e não ser dado uma continuidade, isso atrasa tudo, né? Assim, atrasa todos os projetos, e isso não contribui para nada. Por que aquilo que foi feito no passado, independente da questão partidária, da questão ideológica, mas se foi bom para uma cidade, por que você não vai, né? Por que você não vai dar continuidade? E aí eu vou me atentar especificamente a uma situação que a gente está vivendo, que está impactando demais para a gente, que é a questão do visto internacional que foi liberado na gestão passada, e a gente volta num retrocesso que, para nós, o mercado emissor importantíssimo, que é os Estados Unidos, né, assim, o segundo maior mercado emissor para o Rio de Janeiro, para o Brasil, a gente volta a solicitar visto e não sabe se lá Deus como vai ser essa questão do visto. Então isso está afetando demasiadamente os nossos negócios, vários eventos a gente perigando a perder por conta dessa dificuldade, né? Assim, existem vários destinos que estão de portas abertas e falam, cara, vem pra cá, a gente quer vocês. Então, você colocar mais um entrave, isso pode ser, né, assim, um tiro no pé. Pois é, e é importante pensar nessa ótica do turismo, que é sempre muito sensível, com a importância devida, pensando em qualificações técnicas dessas pessoas que assumem esses cargos, para que entenda que uma canetada ou uma ação dessas, como a que a Roberta mencionou, pode gerar um efeito cascata. E aí eu acho que é importante trazer o Antônio, como ex-secretário do Turismo, para falar um pouco disso também. Como você tem visto essa pasta do turismo, Antônio? Olha, eu acho que você ser o chefe da pasta, e aí, independente se é secretaria municipal, se é secretaria estadual, se é um ministério, e também se é do turismo ou se é de qualquer outra pasta, eu acho que você precisa ser um bom gestor público. Na Secretaria de Saúde, por exemplo, não adianta nada ser um médico que entenda tudo de saúde, seja um excelente médico, mas ele não consiga dialogar com a Câmara Municipal, que ele não consiga dialogar direito com o prefeito, não consiga dialogar com, enfim, os hospitais, as associações de classe médicas e por aí vai. Então, acho que é isso, né? Você entender como é que funciona para poder resolver o problema da melhor forma. Falando disso, né, falando do mercado de turismo, falando dos turismólogos, quem está nos escutando agora, o futuro profissional ou o turismólogo que quer se recolocar no mercado, também tem um lado muito bom, o lado de trabalhar com sonhos, com experiências, você estar ali entregando e possibilitando que esses desejos se realizem, que eventos sejam elaborados, e é o nosso papel desempenhar isso da melhor forma possível. E aí eu tenho uma pergunta para a Roberta.
Se você tem algum caso, algum case, algum evento que você tenha trabalhado, que tenha dado super certo, que você tem, assim, para contar com um orgulho de ter participado desse projeto, tem alguma coisa, assim, que dá aquele brilho nos olhos? Eu acho que são vários, né, assim, desde, né, assim, dos aprendizados e da experiência que um grande evento desse traz pra gente. Então, eu me lembro quando eu trabalhava, tive alguns projetos grandes, mas um deles me chamou muita atenção e foi um baita desafio. Nos Jogos Olímpicos, na ocasião eu estava trabalhando no Sofitel Copacabana. E a Coca-Cola, né, assim, uma empresa grande, com muita bagagem, e ela tem programas não só de jogos de inverno, de jogos de verão, de jogos disso, de jogos aquilo. Então eles vinham meio que com a cartilha pronta pra gente, né? Então eles pegaram praticamente todo o hotel, né? Desenvolveram, era um programa de hospitalidade corporativa deles, onde eles convidavam os principais compradores do mundo inteiro. E a gente aprendeu muita coisa porque foi uma grande referência, né? Assim, é uma empresa ensinando para um hotel em como se trabalhar, porque aquilo ali já era uma prática, né? Então a gente costuma dizer, né? Assim, as melhores práticas a gente adotou, a gente adicionou a nossa operação do dia a dia. E ter um hotel todo envelopado como o Coca-Cola nos deu a oportunidade de estar vivendo momentos que provavelmente a gente não vai viver nunca mais aqui. Pelo menos a gente, na nossa idade, não sei quando volta, né, umas Olimpíadas ou mesmo uma Copa do Mundo. Então, assim, são eventos que são muito impactantes e que trazem uma trajetória, uma bagagem e que fazem com que toda essa cadeia produtiva, mas toda a base operacional da nossa atividade, eu sou turismóloga também, assim como você, com muito orgulho, mas isso mexe muito porque traz, né, a oportunidade de muitos jovens, né, se inserirem no mercado de trabalho com a experiência e com a expertise de eventos que são uma grande referência no mundo inteiro. Então, para mim, foi assim, uma grande escola, foi um grande momento profissional na minha vida. E pegando o gancho, o que você acha que um profissional que queira atuar com, a gente pode dizer, não só no ramo de eventos, mas no ramo de marketing de destino, de tentar trazer holofote para o destino, e, enfim, e existe aí uma série de setores. O que você acha que um profissional que está começando agora, que quer entrar nesse setor, que ele deve ter? Acho que tem uma série de habilidades, né? Mas uma construção, acho que sem dúvida nenhuma que é importante, é estudar, né? Assim, é ser curioso, estar o tempo inteiro antenado, e mais do que isso, ter uma cultura geral faz com que você tenha uma diferenciação competitiva, uma diferença brutal. Mas mais do que isso, né? Assim, como é que você vai se destacar, né? Assim, eu acho que na nossa atividade, uma coisa que faz muita diferença é a conectividade, né? Assim, eu acho que é o nosso maior patrimônio, né? Assim, na nossa rede de relacionamento, com quem a gente integra, né? Com quem a gente fala, né? E a referência, qual é a sua reputação, né? Quem é você nesse cenário? Qual é a sua construção de valor, qual é o seu caráter. Então, assim, são pontos que para mim são elementares, né, na formação de um profissional, que isso, né, faz parte. E as habilidades, as competências que, né, assim, claro, a questão do idioma, isso para mim já virou, assim, praticamente uma exigência natural, né, assim. Standard. Se você está no mercado de trabalho, você lida com essa atividade, isso tem que ser uma exigência sine qua non. E o que vai te fazer diferente de um outro profissional para você deslanchar, eu acho que aí são outros valores e é outra percepção que você vai ter, como eu falei, que é essa construção não só de habilidade, mas principalmente a parte comportamental que vai fazer realmente a diferença. Pelo menos para mim é um pouco isso, né? E você, Maria Helena, considerando esse mundo de rede social digital, relações públicas, o que você diria do ponto de vista também da comunicação, que é importante para o profissional de turismo, para o estudante, enfim? Essa é uma área complicada, né? Que o digital está mudando toda hora, então toda hora você tem que aprender um novo aplicativo, você tem que surgir um aplicativo novo, você tem que estar lá porque você tem que conhecer. E não tem como. Quem trabalha com comunicação, marketing, seja na área do turismo, ou seja em qualquer outra área,
realmente não tem como não sair do digital, né? O digital é fundamental, você entender a linguagem digital, mesmo porque o digital, a rede social, ele tem uma comunicação imediata, mas ele também te traz um grande desafio. Como é uma ferramenta absolutamente horizontal, então são consumidores falando com consumidores, não é só o Convention Bureau, não é só a prefeitura, né? Não é só a Copacabana Palace falando, né? Tem uma fala oficial aí que ela vai ser elaborada, vai ser contestada, vai ser consumida por milhares de pessoas que vão começar a discutir entre eles. Cancelar, entendeu? Então, você imagina. Remixar o conteúdo. Remixar, tem vários, recomendar, deixar de recomendar, então você teve uma mudança muito grande. O que é um TripAdvisor? Você não consegue pensar em turismo sem você não vai, né? Então, uma recomendação, por exemplo, do Airbnb, não tem como não pensar. Então, tem que entender muito, tem que monitorar, tem que entender de gente, e eu acho que não tem como. Vai ter que entender muito de chatbox, vai ter que entender como é que funciona a inteligência artificial, entendeu? Porque não tem como dar conta do fluxo de informação que a horizontalidade do digital trouxe, se não compreender. E olha que eu nem estou falando do metaverso, que ainda tem a outra realidade para qualquer tipo de produto e, obviamente, para o produto turístico também. Por último, a gente costuma pedir indicações de livros, séries, filmes, algo que tem inspirado vocês, marcado de algum modo, que vocês acham que também ensina. E aí, pensam em alguma recomendação? Então, como eu disse para vocês, eu tô apaixonada, né, pelas séries, vídeos, né, tudo que projeta o Rio de Janeiro de forma positiva. Então, tenho baixado muito, né, essa última novela a Globo está se reinventando, está tendo que, né, se reinventar. Então, essa última, que foi Todas as Flores, traz umas imagens, né, absolutamente incríveis, que você mergulha ali no Rio de Janeiro de uma forma deliciosa. Eu acho que isso, né, enfim, tem me despertado muito, porque eu fico sempre muito curiosa para ver onde é que está. Não pelo conteúdo propriamente dito, mas eu estou dizendo mais pelas imagens, né? E tudo que reproduz o Rio de Janeiro de uma forma ou de outra. E outro dia até alguém me perguntou assim: Roberta, mas como é que é essa coisa de vocês investirem no audiovisual? E também tem, né, as gravações que falam da parte ruim, né, do Rio de Janeiro, né, da questão do tráfico, mas é uma realidade nossa, né, assim, não dá para você alicerçar e de você fazer aí alguns conteúdos que você não permitir, porque a gente vive numa democracia, né, a gente vive numa realidade que tem que ser compartilhada. O que a gente precisa cobrar do poder público, né? Ou seja, aquilo que ele se propôs a fazer na hora que a gente depositou o nosso voto lá nele, né? Então, assim, isso eu, via de regra, não tenho nenhum problema em fazer esse tipo de cobrança. E a outra, que não sei se vocês viram, olhando um pouco para esse lado muito da tecnologia, que é o documentário do Shimon Peres, né? Então ele traz ali pra gente, aliás, né, assim, uma referência. A gente também tem um outro projeto de turismo religioso que a gente está tentando emplacar. O Rio de Janeiro tem, né, uma série, não só do turismo de fé, mas o turismo religioso, propriamente dito. Né, e ali em Israel, essa referência humana que foi, tudo no final das contas é política na nossa vida. Se você parar para pensar, tudo é político, né, no seu ambiente de trabalho, no seu... tudo, as suas relações, aí a gente que, né, enfim, embora seja uma entidade privada, então, né, assim, eu achei incrível, porque é um baita aprendizado, né, assim, como que você transita nesse ambiente, como que você consegue dialogar, porque eu acho que hoje o que falta, né, na esfera, muitas vezes, política, é a falta de diálogo. Então eu indicaria aí esse documentário do Shimon Peres. Depois a gente coloca o título na descrição para as pessoas pegarem, certo? Maria Helena, conta aí. Eu consumo muito, não é que eu sou uma consumidora feroz do digital, mas eu consumo muito conteúdo de cidades. Principalmente no Instagram, então eu gosto de acompanhar alguns perfis de cidade. E eu fico impressionada, eu já dei aula no curso de turismo aqui da UERJ e a gente estudou muito em um determinado momento, quando era questão de eventos, eu peguei especificamente sobre a cidade de Buenos Aires. Gente, como eles trabalham bem o destino no Instagram.
Eu fico impressionada com isso. E como Portugal, aí como país, aí, assim, como marca cidade, Buenos Aires me destaca. Assim, eu acho que realmente tem que acompanhar o perfil do Buenos Aires, Fruta BA e outros perfis, eu sigo vários. Porque como eles conseguem gerar um conteúdo bacana, como eles trabalham o visual, tem uma riqueza, um detalhamento, você vê a preparação de um conteúdo, um estudo, sabe? Para você elaborar, não é simplesmente um conteúdo oficial. E mais interessante ainda é porque tem conteúdos que correm paralelo ao conteúdo da cidade. Perfis e como eles se complementam, sabe? Então, assim, quem gosta de turismo, dessa comunicação turística, eu observaria muito bem como Buenos Aires se comunica como destino turístico. E gosto muito do conteúdo produzido por Portugal, também no Instagram, por diversos órgãos oficiais. Portugal é engraçado, porque a maior parte do conteúdo que é interessante de Portugal vem muito dos perfis oficiais. Ok, você tem os outros perfis, assim, mas o perfil oficial, o que demonstra, a hipótese, né? A hipótese é que há um investimento muito grande em potencializar Portugal como destino turístico. Porque se nas redes sociais eles trabalham muito bem esse conteúdo oficial, isso me parece acreditar que tem um investimento forte no turismo lá. Então eu consumo mais o digital mesmo, assim, eu acho mais e consumo, e visito, e comento, e estudo, eu acho bem bacana. Ô Maria Helena, então vou aproveitar para fazer um jabá e convidar para você seguir a gente lá no @visitrio.oficial. Depois quero, saber qual foi a sua impressão em relação ao nosso conteúdo. Muito bom. Pode deixar. E uma coisa antes de finalizar, que eu acho muito interessante, e aí eu falando como uma não carioca, que eu acho que independente do marketing, das políticas, para se exaltar um lugar, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma estratégia de marketing muito boa, que são os cariocas. Então, esse orgulho de ser carioca, eu acho que isso é uma máxima, de que, não, o Rio de Janeiro é muito melhor que São Paulo, o Rio de Janeiro é a melhor cidade, eu tenho muito orgulho de ser carioca. E isso realmente você vê esse afeto dos cariocas pela cidade, isso também cria um imaginário de que a cidade realmente é mágica, É um espetáculo, e aí contando, de novo, de um outro projeto que a gente está exatamente no momento de rebranding, estamos fazendo aí um reposicionamento de marca e fazendo um redesenho do Visit Rio. E a primeira parte, quando a gente se aprofundou, junto à empresa que está fazendo esse trabalho para a gente, era justamente entender qual era a percepção das pessoas em relação ao Rio de Janeiro. Então foi um processo de imersão, foi um processo muito imersivo. E foi muito legal a gente ler os depoimentos, sabe, assim, de pessoas absolutamente diferentes, de níveis sociais, diferentes, enfim, um pouquinho de tudo. E todas elas, assim, sem exceção, mencionavam exatamente isso, assim, qual é a diferença real do Rio de Janeiro? Claro, a gente tem paisagens maravilhosas, tem lugares atrativos, incríveis, mas o que faz a diferença no Rio de Janeiro? O carioca, Então, assim, é um espaço que ele te deixa de uma forma muito democrática. Quando você vai à praia, ali é uma mistura de tudo, é o pobre, é o rico, da mesma forma que quando você vai para um bloco de carnaval, você está exatamente nesse mesmo ambiente. Então, o que faz a gente, ser diferente da maior parte das cidades é exatamente isso, Assim, é exatamente esse aspecto humano que humaniza a nossa cidade. E aí, gente, tem, enfim, é delicioso você poder trabalhar, assim, e realmente é um prazer enorme. Muito bom, muito bom. E por último, acho que a nossa última pergunta, a gente também sempre pede para contar alguma história engraçada, inusitada na trajetória de vocês. Roberta, por exemplo, trabalhou em alguns grandes eventos emblemáticos. Alguém tem algum caso inusitado, engraçado que tenha acontecido, que lembre? Tô tentando aqui lembrar. Gente, eu tenho tanto caso engraçado. Não sei em relação a... Ixi, mas olha, daria pra gente escrever um livro. Essas histórias assim. Não vou falar o nome, da empresa para não deixar a empresa em mais lençóis, mas eu me lembro uma vez, assim, eu muito jovem ainda, trabalhando, inicialmente no hotel, e Réveillon sempre aquela confusão, gente? É um mundo de gente, Copacabana, aquela loucura toda, todo mundo querendo, E a gente, naquele dia, era só a festa oficial do hotel e os hóspedes não podiam fazer uma festa oficial.
uma festa particular nos apartamentos, você não imagina que loucura. Mas enfim, tem sempre as exceções, né? As exceções das exceções, que a gente sempre vai tratar de forma diferenciada. E aí, nessa noite de Réveillon, a gente, né, o cara falou assim, olha, vou deixar aqui a lista, vem alguns convidados para fazer só uma pequena, um pequeno encontro, e aí eu vou deixar aqui a lista. E essa lista foi crescendo. Aí o concierge começou a ficar desconfiado, né? Assim, puxa, essa lista é de 10, daqui a pouco 20, daqui a pouco 30, e foram chegando vários equipamentos, né? Assim, de música, né? Não, mas isso aqui é só uma caixa, e aí a caixa foi virando, tá, muito bem. Enfim. E aí, daqui a pouco, e era uma pessoa muito importante, então as exceções das exceções tem sempre, as regras sempre acabam fugindo. E aí a gente, enfim, fala, vamos tomar cuidado e tudo, mas a gente tá monitorado, tudo bem. E aí a festa aconteceu, Réveillon, fogos, blá, 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 acabou a festa e dá aquela calmaria, né? A festa, o barulho, né, não é tão astrondoso assim. Só que daqui a pouco os hóspedes começaram a reclamar do barulho do vizinho do hóspede, né? O hóspede que tava na casa, né? O som tá muito alto, a gente tá conseguindo dormir e tal. E aí lá fui eu. Na época eu tinha uma chefe super, né? Inglesa e etc e tal. Já era bem mais velha, mas enfim, era uma lady, tal, uma rainha. E lá fomos nós, né, pro apartamento da tal festa pra pedir pra baixar o som, né? Ó, abaixa o som pra você tá, né? Gente, na hora que a gente entrou na festa, né, a porta tava meio aberta e o som realmente bombando, assim, né? Se fosse hoje, no dia de hoje, certamente era a Anitta, Pablo Vittar, aquela galera toda. Quando a gente abriu a porta, tinha de tudo que vocês podem imaginar. E aí tinha um trenzinho de pessoas absolutamente peladas, né? No trenzinho. E aí eu falei, cara, eu entro no trenzinho, eu saio no trenzinho. A gente já não sabia o que a gente fazia. E a minha chefe, assim, toda, né, assim, conservadora e etc, entrou numa nice lá, vamos abaixar o som como se nada tivesse acontecido. E aí, enfim, a farra acabou, né? Infelizmente, o pessoal foi aquela história, que pena. O trenzinho teve que ser desmontado. Mas são essas coisas assim, inusitadas que acontecem, que são muito, muito divertidas. O que faz o turismo ser uma diversão, né? De gerenciamento, né, assim, de situações o tempo inteiro, né? E agem, né, como é que é? Jogo de cintura. Jogo de cintura e inteligência emocional pra gente poder coordenar isso tudo. Não é e você tá não. vendo, toda preocupada assim, a lady super conservadora, super não sei o que, tratou aquilo com uma naturalidade absurda, né? Maravilhoso. Bom, e é nesse embalo, então, que encerramos o nosso episódio. Amamos passar esse tempinho perto de vocês, contando um pouco mais sobre tudo que o turismo abarca, as realidades que ele promove, modifica, os lugares que ele movimenta. E você, já segue a gente nas redes sociais? Deixe lá seu comentário, sua dica, sobre qual assunto ou tema gostaria de ouvir. Conta pra gente e vamos trazer mais convidados para tratar desses temas. Estão ansiosos pro nosso 4º episódio? Nós também. Não fiquem com saudades, sigam a gente nas redes sociais, que sempre deixamos vídeos e informações por lá. Mais uma vez, Roberta, Maria Helena, muito obrigado. Foi uma grande alegria, satisfação, aprendemos muito com vocês. Uma delícia esse papo, obrigado. Imagina, um prazer enorme estar aqui de novo. Parabéns, né, por esse projeto lindo. A você, Lucas, né, a minha querida Milene. E a professora Maria Helena, que tem, na verdade, o nome de 2 das minhas 3 filhas, né? Maria e Helena. É uma delícia. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do Rio para vocês. Obrigada, Roberta, Milene, Lucas. Eu não conhecia o projeto de vocês. Vida longa o projeto. Parabéns, Obrigada. Assim. Foi uma alegria compartilhar com vocês essa tarde. Bom, obrigado. Milene, obrigado também, parceira. Mais uma juntos. Muito Vamos obrigada. pro próximo episódio, né? Sim, Lucas, obrigado você, meu parceiro, super obrigada a vocês, a Roberta, a Maria Helena, a vocês que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigada. Conta pra gente o que achou desse episódio, nos mandem dicas do que querem ouvir por aqui, quem vocês querem ouvir por aqui. Estamos muito felizes em estarmos produzindo esse conteúdo e gostaríamos muito da interação de vocês pra gente saber o que mais vocês querem ouvir pra trazermos nos próximos episódios. Combinado? E aí, Lucas, a gente se vê no 4º episódio, não é? Com certeza. Estaremos juntos mais uma vez.
E vale lembrar que esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro e edição de Ramon Lemes. Direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. Esperamos vocês no próximo episódio, hein? Um beijo, valeu! Beijo, gente, até lá!